estamos aqui para mais uma aula para o 6º ano, aula de número 4, dando continuidade à nossa matéria. A linha do tempo. A linha do tempo é uma forma de organizar os acontecimentos históricos. A função dela é mostrar como os fatos se situam no decorrer do tempo, ou seja, o que vem antes, na anterioridade, o que acontece ao mesmo tempo, simultaneidade, e o que vem depois, posterioridade, antes, meio e após. Para construir uma linha do tempo, devemos utilizar uma reta aberta nas extremidades, uma reta, uma extremidade a outra. Sobre ela se situa o eixo cronológico de tempo, orientado para a direita ou para cima, no qual se indica a escala utilizada. A escala é a relação entre uma medida de tempo, milênio, século, décadas, e uma medida de comprimento, metro, decímetro, centímetro, etc. A escala de tempo pode variar de acordo com a duração dos acontecimentos representados. Quando a linha do tempo representa um período histórico muito longo, fica difícil no espaço de um livro ou de um caderno representar os acontecimentos em escala. Assim, é necessário informar que os acontecimentos não estão representados em escala temporal de tempo, como nos exemplos que nós estamos dando aqui. Se você já tentou fazer a linha do tempo da sua vida, quais acontecimentos você destacaria nessa linha do tempo? Que vestígios você utilizaria como fontes históricas para obter informações de fatos de sua vida dos quais não se lembra mais? É um exercício prático que eu dou para os meus alunos. Como seria? Você faria a linha do tempo, né, um ponto, onde você nasceu, do 0 até a idade que você tem. E ali você marcaria os fatos, né, com o risquinho mais importantes da sua vida. Colocaria o nome e a data. Isso é uma linha do tempo. Eu vou mostrar aqui para vocês mais ou menos. Eu tenho aqui uma linha do tempo, só que ela não é deitada, ela é em pé. Aqui. Tá? Tá vendo? De cima para baixo, vai marcando as datas. Vocês ampliam aí, que vocês vão ver no vídeo de vocês, vai marcando as datas e os acontecimentos. A data de um lado e o acontecimento do outro. Certo? O tempo cronológico e o tempo histórico. Com o objetivo de facilitar o estudo dos acontecimentos, historiadores europeus dividiram a história em 5 períodos. A pré-história, a história antiga, a história medieval, que chamamos de Idade Média, a história moderna, que chamamos de Idade Moderna, e a história contemporânea. De acordo com essa periodização, quer dizer, organização, tanto as pessoas que viveram 200 anos atrás como a sociedade de hoje fazem parte da história contemporânea, iniciada com a Revolução Francesa. Mas será que nada mudou desde 1789 para cá? A invenção do cinema, do avião e do computador não criou muita diferença entre os nossos modos de vida e os de pessoas que viveram por volta de 1800? Outro limite dessa periodização é o fato de ela só considerar o modo de vida predominante na Europa. Por exemplo, se a industrialização é uma característica da era contemporânea, como ficavam as comunidades que têm um modo de vida tribal? Elas vivem no mesmo tempo cronológico que as sociedades industriais, mas vivem em um tempo histórico diferente. Nesse período, essa periodização, privilegiam-se as transformações políticas ocorridas na Europa. Entretanto, cada sociedade tem sua própria história e constrói um caminho particular de transformação. A história da Europa não é um modelo a ser seguido. Assim, não podemos falar em sociedades atrasadas ou adiantadas.
mas em modos de vida diferentes. Quando acabar esse período que nós estamos estudando aqui, essa introdução à história, aí nós vamos entrar nessas fases, né, que foi dada aqui. A história antiga, a pré-história e a história antiga. Será a matéria do 6º ano, após esses estudos. O textinho que eu dou para os meus alunos, e vou colocar aqui, tanto para eles quanto para vocês que estão aí nos assistindo de outro local. Os Bosquimanos. Bom, os Bosquimanos são um povo que vive no sul do continente africano há mais ou menos 100 mil anos. Eles se adaptam bem às condições climáticas da região e são excelentes caçadores. No entanto, várias de suas tradições, como a língua, correm o risco de desaparecer. Hoje restam apenas 7 anciãos que dominam o Innu, idioma falado pelos Bosquimanos. Una, a anciã do texto a seguir, ensina a língua para as crianças bosquimanas que vivem na região numa tentativa de manter viva a cultura do bosquimano. Então vamos lá, o textinho que ela usa. Naquele tempo vivíamos da natureza e não havia sofrimento. Começa aqui, falando de sua infância. Suas cabanas eram como as de hoje, com teto de palha, de capim e paredes de madeira. Ela diz que havia muito mais árvores, e não só pequenas como as de hoje. Só havia alguns brancos policiais. Todo o resto eram bosquimanos. Esse é o depoimento da anciã. Os bosquimanos faziam rituais de cura ao redor do fogo. Os homens dançavam, as mulheres cantavam e batiam palmas. Os doentes ficavam deitados ao redor. Os anciãos punham o nariz e a boca no lugar que doía, sugavam o sangue e cuspiam no gosto. Era um ritual de cura deles. Esse povo, eu tenho a fotozinha deles aqui, restam pouquíssimos, né? Vou mostrar a foto deles para vocês. Mas é um exemplo que nós estamos falando. Aqui, tá? Meio escurinho, mas... Bom, chegamos ao término da nossa aula número 4. Espero que vocês utilizem esse material para os estudos, complementos. E até o próximo vídeo, aula número 5. Desculpem aí a iluminação, não estou acertando aqui no estúdio. Vocês vão ver vídeos feitos em outros lugares para reparar isso, tá bom? Então valeu e até a próxima aula.